Quantas vezes já ouvimos um relato assustador enviado por ouvintes e medo é o que não falta. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu narrarei 2 casos sobrenaturais sinistros enviados por uma ouvinte, a Juliana de São Paulo. A Juliana adora casos de true crime, mas o que aconteceu com ela pede por um episódio bem mais assustador. Juliana, muito obrigada por enviar os seus relatos e espero que você adore este episódio assim como eu adorei. E como de praxe, eu já peço que vocês deixem o seu like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, nos sigam no Instagram em @Espíritos do Além Podcast, no Spotify e, se for possível, avaliem o podcast por lá em 5 estrelas, porque agora a gente é monetizado pelo Spotify e a avaliação ajuda muito a gente. Mas agora, sem mais delongas, vamos aos relatos. E como eu sempre explico, gente, toda vez que alguém envia um relato pra gente, eu pergunto se eles querem que eu deixe o relato em primeira pessoa como foi enviado por e-mail ou por mensagem, né? Ou se eu adapto pra narrar em terceira pessoa. E a Juliana disse que podia deixar em primeira pessoa mesmo, então eu vou ler os 2 relatos dela na íntegra, assim como ela me enviou. O primeiro relato eu apelidei de Será que é a Menina Veneno? Oi, Jéssica, eu nunca fiz isso antes, então me desculpe se ficar meio confuso, mas eu realmente precisava contar meus casos pra alguém. Meu nome é Juliana, tenho 29 anos e moro na zona leste de São Paulo. Adoro ouvir o seu podcast e admiro muito o seu trabalho. Meus casos favoritos são principalmente os casos de true crime, e até pouco tempo atrás minha rotina era completamente normal. Eu moro sozinha há quase 2 anos em um apartamento tipo kitnet, pequeno, daqueles bem padrão, com sala integrada com a cozinha, um quarto e um banheiro, e justamente por isso sempre achei o lugar silencioso e até confortável. Só que isso começou a mudar há cerca de 3 meses, quando eu passei a perceber um barulho que no começo parecia completamente comum, mas que com o tempo foi se tornando impossível de ignorar. Era o som de passos no corredor do prédio, do lado de fora do meu apartamento. Inicialmente eu pensei que fosse apenas algum vizinho chegando tarde da noite ou saindo mais cedo do que o normal, o que é completamente comum em prédios. No entanto, conforme os dias foram se passando, eu comecei a perceber que aqueles passos não eram aleatórios, porque eles sempre aconteciam no mesmo horário, sem exceção, exatamente às 2h47 da manhã, o que continuava não excluindo a possibilidade de ser de fato um vizinho ou visitante. Mas isso era muito chato, porque eu tenho que acordar às 4 da manhã para ir para o trabalho, e exatamente por isso é que eu sei que esse é o horário em que o barulho acontece, já que eu comecei a acordar todas as noites com esse som, e quase automaticamente eu pego o celular para conferir as horas, sendo que quando eu faço isso, o mesmo sempre marca 2h47, como se isso fosse algum tipo de rotina fixa que alguém estivesse seguindo. Com o passar dos dias, os passos deixaram de ser apenas um vai e vem no corredor, e passaram a ter pausas estranhas, como se a pessoa estivesse caminhando até um certo ponto específico e aí parasse. E foi então que eu comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Essa pausa acontecia sempre em frente à minha porta. A princípio eu não tinha percebido isso até uma noite em que eu me levantei para ir ao banheiro pouco antes de os passos começarem. E eu juro que naquela noite eu me gelei inteirinha. O estranho é que não havia batidas na minha porta naquele momento, e nem vozes ou qualquer outro som. Mas, mesmo assim, eu tive uma sensação muito clara de uma presença, como se alguém estivesse parado ali do lado de fora da minha porta, simplesmente esperando eu abrir para conferir. Eu tentei ignorar e voltei para a cama, mas quem disse que eu peguei no sono depois disso? Eu virei para um lado da cama e fiquei imóvel, fingindo que nada daquilo estava acontecendo, porque, sinceramente, eu não tinha coragem de me levantar e olhar pelo olho mágico. Pensei em chamar meu namorado ou minha prima, que moram razoavelmente perto de mim, mas fiquei com medo de colocá-los em perigo se fosse realmente algum serial killer. Caraca, a Juliana nos representa, ou pelo menos me representa, mas eu tenho ansiedade, então qualquer coisa pode ser um serial killer ou um fantasma. Mas enfim, a manhã chegou. Eu me levantei, olhei pelo olho mágico e nada. Mas também esperei até que um vizinho passasse pelo corredor para poder sair pro trabalho. Eu achei sensato isso daí, viu? E os barulhos continuaram, até que em uma dessas noites tudo mudou, porque depois dessa pausa vieram 3 batidas na minha porta e aquilo me fez congelar completamente.
Eu olhei pro meu celular e, como já era de se esperar, eram exatamente 2h47 da manhã. Eu não respondi, não me movi e sequer respirei direito, Jéssica, porque eu não queria acabar virando história de podcast. Mas aqui estamos nós, né? Eu tô me divertindo com o relato dela, gente. Desculpa, Juliana, mas... Você tá viva, então eu tô rindo, tá bom? Então é isso. De qualquer forma, alguma coisa dentro de mim dizia que eu não devia abrir a porta. Alguns segundos depois, vieram mais 3 batidas, exatamente iguais às primeiras, como se alguém estivesse insistindo para que eu abrisse. Mas ainda assim, eu continuei imóvel, esperando aquilo simplesmente parar. E depois de um tempo, acho que depois de uns 15 minutos, mas na minha cabeça se passaram horas daquilo, o silêncio finalmente voltou. No dia seguinte, eu conversei com a síndica do prédio e perguntei se mais alguém estava reclamando de barulhos recorrentes no corredor do meu andar ou se havia algum morador novo por ali. Mas ela disse que não. Inclusive, ela comentou algo que me deixou ainda mais preocupada. Segundo ela, o apartamento em frente ao meu estava vazio há meses. A partir daí, eu tentei me convencer de que aquilo era apenas uma coincidência ou uma paranoia minha, mas, ao mesmo tempo, as coisas começaram a piorar, porque os passos continuaram acontecendo e às vezes as batidas também sempre seguiam. Até que em uma noite específica, de novo, eu acordei antes do barulho, sem motivo aparente, e quando olhei para o celular, eram 2h46 da manhã. Eu fiquei olhando fixamente para a porta do meu quarto, como se estivesse esperando algo acontecer, e foi então que eu ouvi passos novamente. Só que dessa vez, eles não vinham do corredor de fora. Eles estavam dentro do meu apartamento, perto da cozinha. O som vinha especificamente da sala, para ser precisa, e era lento e arrastado, se aproximando cada vez mais do meu quarto, e naquele momento eu simplesmente não consegui me mexer. Eu fiquei ali paralisada, ouvindo aquele som se aproximar, até que a maçaneta do meu quarto começou a girar devagar. Ela girou e parou. Mas nada aconteceu. Eu fiquei pensando que talvez se tratasse de um pesadelo, mas como estava de noite, pode ser também que eu achei ter tido a impressão de ver a maçaneta do quarto girando, mas que ela não girou. Não sei. Só sei que depois desse incidente eu pedi pro meu namorado vir dormir aqui em casa por algum tempo. Mas desde então, eu praticamente não durmo mais direito, porque sempre fico esperando dar 2h47 com medo do que possa acontecer. Só que para piorar mais ainda, umas 2 semanas depois que meu namorado já tinha voltado a dormir na casa dele normal, aconteceu algo que eu não consigo explicar de forma alguma. Eu acordei com o celular na minha mão, sem me lembrar de ter pego ele, e vi que havia uma notificação de áudio gravado automaticamente. Eu não faço ideia de como aquilo foi gravado, mas quando eu dei play, dava pra ouvir claramente o som dos passos que eu sempre escuto. Será que eu virei uma detetive sonâmbula querendo provar pra mim mesma que os passos são reais? Muito obrigada por ler meu relato. E mesmo se você decidir não ler, muito obrigada pela companhia que o seu podcast proporciona ao ir pro trabalho todo dia de manhã. Muito obrigada, Juliana. E olha, eu acho que você devia se mudar. Essa é a minha opinião de expert, tá? Não só porque claramente isso é um fantasma, mas porque você merece dormir, na minha opinião. E o fato de você literalmente ter acordado e gravado os passos com o celular e ainda não se lembrar de ter feito isso, mostram pra mim que você provavelmente está exausta, né? Porque toda noite você tá acordando nessa hora. E como você deve saber de escutar o podcast, é justamente nos momentos de exaustão que as assombrações vêm mexer com a gente. Então, eu veria se dava pra você ir morar com sua prima ou com seu namorado, se isso daí for sério, né? Porque dá um certo medinho ter que conviver com isso todos os dias, né? Às vezes, sei lá, instalar uma câmera na porta, né? Mas quanto à maçaneta, eu realmente não sei se você viu ou não ela girando. Mas, assim, ouvir passos dentro do seu apartamento é bastante macabro e assustador, né? Porque justamente você não sabe se é um fantasma ou uma pessoa invadindo sua casa, né? Principalmente aí você que estava paralisada e sem ter como se defender. Agora, quando eu morava naquele apartamento lá antigo, que vocês conhecem, né, que é do cenário antigo, eu conseguia literalmente ouvir todos os barulhos do andar de cima, tá? E até eu me acostumar, eu achava que era alguém dentro do meu apartamento, né? Só que aí depois eu via que quando era do andar de cima, a casa toda vibrava. Então aí eu conseguia diferenciar se tava vindo de dentro do apartamento ou se tava vindo do andar de cima, né? No caso, no Brasil, isso não acontece com frequência, do apartamento todo vibrar. Mas eu não sei como que é o seu prédio, então assim, talvez realmente esse barulho esteja vindo do seu próprio andar. De qualquer forma, eu acho que uma boa talvez seria você instalar uma câmera, não sei se é seguro ou não,
Mas é isso, né? Enfim, não obstante o relato dos passos, eu estava guardando o relato da Juliana para poder colocar ele em um episódio com mais relatos, né? Só que aí, eu acabei recebendo um segundo e-mail dela. E o nome desse segundo relato eu chamei de O Elevador de um Andar Só. Oi de novo, Jéssica. Eu até cheguei a pensar em não mandar esse segundo e-mail, principalmente porque o que eu já contei antes parece absurdo o suficiente, mas depois das suas palavras e do que aconteceu ontem comigo, eu comecei a sentir que talvez tudo esteja conectado de alguma forma, ou pior, que não esteja e que eu esteja lidando, no caso, com mais de uma presença na minha vida. Cruz credo, né? De qualquer forma, eu trabalho em um prédio comercial no centro de São Paulo, daqueles mais antigos, com um elevador pequeno, espelhado e com uma iluminação meio amarelada que já dá uma sensação estranha por si só. Principalmente quando você está sozinha dentro do elevador, o que não acontece muito comigo, graças a Deus. Durante muito tempo, a descida no elevador era só mais uma parte da minha rotina, algo automático e sem nada de diferente. Até que há algumas semanas começou a acontecer uma coisa que no início parecia ser apenas um curto-circuito ou algo assim. Para contextualizar, meu chefe me pediu para eu ir trabalhar mais tarde na semana de fechamento, porque a nossa equipe toda iria ficar lá até umas 7 ou 8 da noite. Mas acabou que eu sempre estava sendo a última a ir para casa por volta das 8 ou até 9 da noite. Então, naquela semana, eu percebi que o elevador passou a parar no 7º andar, até mesmo quando ninguém o chamava. Ele parava, as portas abriam, ficavam alguns segundos abertas e em seguida se fechavam novamente sem que ninguém entrasse ou saísse. Na primeira vez que isso aconteceu, eu não dei importância porque imaginei que talvez alguém tivesse apertado o botão e decidido usar as escadas pela demora. Na segunda vez, eu pensei exatamente a mesma coisa. Só que conforme tudo isso começou a se repetir praticamente todos os dias, eu percebi que havia algo de errado, principalmente por causa de um detalhe que começou a se repetir junto com tudo isso. Toda vez que o elevador parava no 7º andar, a luz dentro dele piscava. E essa repetição começou a me incomodar de um jeito difícil de explicar, porque parecia intencional, como se aquele andar tivesse de alguma forma chamando o elevador sozinho. Foi então que em um desses dias, movida pela curiosidade, eu arranjei coragem e resolvi olhar quando as portas se abrissem. Eu dei um passo para fora do elevador, ainda meio hesitante, com metade do corpo para dentro, e percebi que o corredor estava escuro. Mas não completamente, já que havia uma luz fraca no fundo. E olhando naquela direção, eu tive a nítida sensação de que havia alguém parado ali. A pessoa não se movia, não fazia nenhum som, ela só estava ali. E foi nesse momento que eu voltei para dentro do elevador imediatamente com uma sensação horrível de que eu não deveria ter olhado para fora dele. No dia seguinte, tentando racionalizar aquela situação, eu perguntei pro porteiro qual era a empresa que ficava no 7º andar. E foi aí que ele me disse que aquele andar estava fechado há anos, supostamente por causa de um problema estrutural. Ou seja, não deveria haver ninguém ali nunca. Mesmo assim, tentei seguir com a minha rotina normalmente, ignorando o que tinha visto, mas ainda assim o elevador continuava parando naquele bendito andar como se nada tivesse mudado. Enfim, o período de fechamento da empresa passou e eu não me importei mais com esse problema porque não era mais algo da minha rotina. Só que aí ontem eu tive que ficar de novo aqui até as 7 da noite no trabalho e algo aconteceu de forma completamente diferente. Eu entrei no elevador, apertei o botão do térreo e comecei a descer normalmente, passando pelo 9º, pelo 8º, até que, como já era de se esperar, ele parou no 7º andar. As portas se abriram, a luz oscilou, mas dessa vez eu não saí. Fiquei parada olhando fixamente para o corredor, afinal de contas já tinha aprendido a minha lição. Mas aí eu acabei abaixando minha cabeça para olhar para os meus sapatos. E foi justamente então que, sem que eu visse de onde, alguém literalmente entrou no elevador. Juro que não ouvi sons de passos vindo de fora, não houve nenhum movimento perceptível na minha visão periférica, a pessoa simplesmente brotou do meu lado no segundo que eu olhei para baixo. E foi literalmente questão de segundos, porque, como eu já disse, eu estava olhando fixamente para frente por um bom tempo antes de olhar para baixo. Fiquei com vergonha de olhar para a pessoa, e então, pela reflexão do espelho ao meu lado direito, eu dei uma bisbilhotada de canto de olho e pude ver que era um homem, mas havia algo errado com o rosto dele. Porque eu não conseguia focar direito, era como se ele estivesse desfocado ou coberto por algum tipo de sombra. O homem não apertou nenhum botão e não olhou diretamente para mim.
só ficou lá, em silêncio, enquanto o elevador começava a descer sozinho. Eu fiquei completamente imóvel, tentando não demonstrar reação, até que lentamente ele inclinou a cabeça na minha direção e disse com uma voz baixa e muito próxima: "Você trabalha no 10º, né?" Isso não fazia sentido, porque eu nunca tinha visto esse cara em toda a minha vida. E assim que o elevador chegou ao térreo e as portas se abriram, eu saí praticamente correndo sem olhar para trás. Não sei se o senhor também saiu ou se ele era uma assombração, mas estou seriamente pensando em pedir pro meu chefe para só trabalhar de casa na semana do fechamento. KKKKK. Muito obrigada por ler meus relatos, estou ansiosa para o próximo episódio. Abraços, Juliana. Eu não sei não, Juliana, honestamente, pra mim, isso daí, obviamente, é o fantasma que não tava te encontrando em casa, e aí ele foi ver se ele conseguia falar com você no trabalho, viu? E o bom é que você saiu correndo do elevador, então não dá pra você saber se era uma pessoa mesmo, né? E se fosse uma pessoa, você foi bem mal educada, né? Mas honestamente também, o que uma pessoa estaria fazendo no andar que não era pra ter nenhuma empresa, não é mesmo? Então assim, eu acho que era um fantasma. Enfim, eu amei os seus relatos e espero que você tenha gostado de ouvi-los aqui no podcast. Mas antes de eu ir, eu queria trazer aqui o relato que eu meio que contei às pressas no episódio passado, tá? Porque minha mãe viu o episódio e disse que era pra eu contextualizar melhor, porque no dia que eu contei pra ela, ela se cagou de rir. Então, aqui vai pra vocês o meu relato que eu apelidei de O Fantasma na Garagem. Aquela era só mais uma manhã comum. Eu acordei ainda meio sonolenta, fui direto até o banheiro para pegar meu roupão, porque assim como faço todos os dias, eu precisava levar o Dexter para fazer xixi lá fora. Só que no exato momento em que eu entrei no banheiro e comecei a colocar o roupão, eu ouvi uma batida seca na parede. Um som único, forte o suficiente para fazer com que eu parasse imediatamente o que eu estava fazendo, e na mesma hora, eu pensei que só poderia ser o vizinho. Só que o vizinho daquele lado ali é super silencioso e nunca faz barulho nenhum, o que já tornava aquela hipótese um pouco estranha. Ainda assim, tentando não criar paranoia com os vizinhos novos, eu pensei quase como uma brincadeira pra mim mesma que talvez aquilo pudesse ser um fantasma, só que aquela ideia talvez tenha ecoado muito mais alto do que eu gostaria no meu cérebro. Enfim, desci com Dexter, deixei ele fazer o xixizinho dele normalmente e como mais nada aconteceu naquele momento, eu comecei a me convencer de que talvez tinha sido só impressão minha ou o vizinho mesmo, então voltamos pra dentro. O Dexter foi direto pra cama com meu marido e eu segui o fluxo do dia, tomei café, organizei minhas coisas e fui pra garagem, já pronta pra ir pro trabalho. Só que foi exatamente ali, em um momento completamente banal, enquanto eu estava agachada do lado esquerdo da porta da garagem colocando o meu sapato, tá? Que sem que eu encostasse em nada, sem estar com controle nenhum na minha mão e estando a uma distância considerável do botão da garagem, que por sinal fica do lado direito dessa porta onde eu estava agachada do lado esquerdo, eu simplesmente ouvi o motor da garagem sendo acionado e vi a porta começando a subir sozinha. Na mesma hora, meu coração disparou, já que a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá, não foi nada sobrenatural. Pelo contrário, eu pensei na possibilidade de que alguém estava tentando invadir a minha casa e que, nesse caso, essa pessoa me pegou desprevenida e sem armas. Sem pensar duas vezes, eu entrei no carro, tranquei as portas, terminei de colocar o sapato mais rápido que eu consegui e já acelerei pra fora da garagem praticamente em modo de fuga, olhando ao redor, né, pra ver se não tinha ninguém escondido ali ou alguma pessoa suspeita. Só que não tinha absolutamente ninguém na rua na hora que eu saí. Fechei a garagem, né, e isso, ao invés de me acalmar, só acabou piorando ainda mais a situação, já que foi exatamente naquele instante que todas as peças começaram a se encaixar na minha mente de um jeito muito mais assustador. A batida na parede mais cedo, a porta da garagem abrindo sozinha agora, nenhuma explicação lógica aparente. Isso só podia ter uma única resposta. Minha humilde residência estava sendo assombrada por nada menos que um poltergeist. Tentando ignorar esse pensamento, eu fui pro trabalho, tá? Mas eu já estava claramente abalada, o que fez com que qualquer coisa, por menor que fosse, né, naquele dia, parecesse muito maior do que realmente era. E ao chegar na escola, eu estava indo em direção à sala de aula quando eu vi então um pôster que estava meio que caindo da parede do corredor. E eu pensei, eu vou ajudar essa professora aqui que fez esses trabalhos, né?
Então, eu entrei na sala de aula, deixei minhas coisas, peguei Endurex e voltei rapidamente pro corredor, uma questão de menos de 1 minuto. Só que aí, quando eu cheguei de volta ali, o pôster simplesmente não estava mais lá. Só que ele também não estava no chão e nem colado de volta na parede, né? Na verdade, não tinha sinal nenhum de que ele sequer tivesse caído. E considerando que quase não havia alunos passando por ali naquele momento, já que o sinal tinha acabado de tocar, aquilo não fazia o menor sentido, né? O que fez um arrepio, então, percorrer meu corpo inteiro, porque ali eu já tive a minha confirmação. O poltergeist tinha me seguido do banheiro para a garagem e até o meu trabalho. E foi naquele ponto que, já completamente consumida por essa ideia, eu cheguei a comentar com um aluno meu, né, que estava passando ali, que eu achava que eu estava sendo assombrada por um fantasma. E ele riu, mas obviamente eu estava usando humor, né, para disfarçar algo que no fundo já estava me deixando genuinamente desesperada. Logo depois, então, eu entrei de volta na sala de aula e gravei um áudio pro meu marido explicando tudo o que tinha acontecido desde cedo, né? A batida na parede no banheiro, a porta da garagem abrindo sozinha e até o desaparecimento desse pôster, né? E naquele mesmo momento... Por que eu tô falando pôster quando é cartaz? Eu não sei. Desculpa, gente. Aí, ó. Tá vendo? Qual que é o nome disso? Eu não lembro. Mas quando a palavra é a mesma em português e inglês, só que não é a mesma coisa, né? Então, cartaz. Desculpa. Enfim. E naquele momento, né, eu já estava convencida de que não se tratava apenas de algo na casa, mas sim de algo que, como eu falei, estava me seguindo, como se houvesse de alguma forma um problema pessoal entre mim e esse poltergeist stalker, não é mesmo? Só que aí, cerca de 1 hora depois, já no meio da minha rotina escolar normal, eu recebi uma mensagem do meu marido que mudou completamente o rumo da história, gente. Porque ele começou dizendo que ele precisava me explicar o que tinha acontecido naquela manhã. Ele então me contou que quando eu saí com o Dexter, né, pra fazer xixi pelo lado da frente, ele estranhou não ter recebido a notificação da câmera da porta, o que o levou então a abrir o aplicativo pra ver se tava tudo funcionando normalmente, né, e até aí, nada demais. Só que ainda curioso, ele decidiu também conferir o aplicativo da garagem e, sem perceber, ele acabou apertando o botão que abre a porta da garagem exatamente no momento em que eu tava lá dentro colocando o sapato, né? E achando que eu estava prestes a ser atacada por um serial killer ou possuída por um demônio, né? Meu marido finalizou então a explicação de forma extremamente simples, dizendo que não era nada demais e que tinha sido ele, gente, o responsável por abrir a porta da garagem, né? E foi assim que eu descobri que todo aquele evento paranormal, que começou com uma simples batida suspeita na parede, né, e evoluiu para uma porta de uma garagem se abrindo sozinha, culminando então em um objeto que simplesmente desapareceu em uma escola cheia de suspeitos, não passava, na verdade, de uma sequência de coincidências somadas a um único culpado muito identificável, porque no final das contas, o tal poltergeist, que parecia estar me perseguindo pela casa inteira, e também fora dela, né? Não era ninguém menos que meu próprio marido mexendo no celular e apertando o botão errado no momento mais inconveniente de todos. E bem, pessoal, chegamos ao fim deste episódio e eu espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Lembrando sempre que se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para o canal ou então uma mensagem pelo Instagram, e que todas as informações do canal sempre estão aqui nas descrições de todos os episódios e quem sabe poderão ter sua história ou lenda contadas aqui, assim como a nossa ouvinte, a Juliana. Inclusive, beijo, Juliana, e muito obrigada pelos seus relatos, viu? Ou você se muda ou você compra uma câmera e muda de emprego também, essa é a minha opinião de expert. Eu já vou pedindo de novo para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que curtem esses temas, nos seguir no Spotify e avaliar o podcast lá em 5 estrelas, gente. Lembrando também de deixar os comerciais passarem, porque para vocês é de graça, mas para mim faz toda a diferença, viu? Muito obrigada por me acompanharem até agora e até a semana que vem, quando eu volto com mais um episódio de Lenda Urbana. Mas antes de eu ir, lembrem-se, se alguém sapatear no seu prédio, feche a porta do elevador e saia da garagem.